Peço aos meus irmãos que fiquemos todos de pé e que abramos a palavra de Deus no livro dos Salmos. Livro dos Salmos. Livro dos Salmos, nós vamos ler os versículos 153 a 160. Salmo 119. Obrigado, Lara. Salmos 119. Mas talvez, Lara, isso já esteja no automático, né? Vamos abrir a Bíblia, os irmãos vão para o Salmo 119. Não, calma, nem é o Salmo 119, não, mas é o Salmo 119. Salmos 119. Os versículos são 153 a 160. O texto sagrado diz assim: atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Considera em como amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Esse é o nosso texto. Vamos orar. Senhor, ensina-nos esta porção da tua palavra. Ensina-nos não apenas a compreensão destas palavras. Ensina-nos o significado delas, os teus propósitos para elas. Mas não apenas, Senhor, dá-nos a compreensão, mas transforma estas palavras em piedade prática. Aplica-nos à alma e permite que vivamos conforme a tua palavra. Recebe o teu povo nesta manhã e o culto que ele veio te entregar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podes assentar. Meus irmãos, nós vamos nesse momento à 20ª sessão do Salmo 119. Esta porção da palavra de Deus, compreendida entre os versículos 153 a 160, cujos 8 versos iniciam com a letra hebraica Resh, com o R do alfabeto hebraico. Nesta 8ª, o salmista pede a Deus em 2 ocasiões que atente para ele, que considere-o. Primeiro, ele pede ao Senhor por uma detida atenção ou consideração para a sua aflição. Está no versículo 153. Atenta para a minha aflição. Mas ele também pede lá no versículo 159 que Deus atente ou considere a sua piedade. Considera em como amo os teus preceitos. A palavra é a mesma. Atenta e considera. Então o salmista quer que Deus olhe para ele, considere a sua aflição e o seu amor pela lei de Deus. Nesta 8ª, o salmista, em 3 ocasiões, pede a Deus que o vivifique. Eu não sei se vocês perceberam, mas isso está no versículo 154, vivifica-me. Note, isso está também no versículo 156, novamente,
vivifica-me. E depois nós encontramos a mesma súplica com a mesma palavra. Lá no versículo 159, vivifica-me. E olhe que nós não estamos lendo essa súplica do salmista assim de maneira inédita. Não é a primeira vez que esta súplica aparece nesse extenso salmo. Lá no versículo 149, o salmista já tinha pedido exatamente isto, e também no versículo 88, versículos 88 e 149, você também vai ler esse tipo de súplica, mas aqui nesta oitava nós temos uma repetição da súplica vivifica-me, a merecer uma atenção especial da nossa parte. Talvez o salmista, eu penso nesse sentido, nunca tivesse se sentido tão frágil em sua fé. Nunca tivesse sentido tão vulnerável em sua integridade quanto neste momento. No momento desta oração pungente, esta oração vivifica-me, que acontece no seguinte contexto. Por um lado, versículo 157 diz que há muitos inimigos. A condição e o caráter desses inimigos são descritos nos versículos 155 e 158. No versículo 155, eles são os ímpios que não procuram os teus decretos, né? No versículo 158, eles são os infiéis que não guardam a palavra de Deus. Note, há muitos inimigos, segundo o versículo 157. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Quem eles são? Os ímpios, os infiéis. Eles não procuram a tua palavra, não é? Eles, segundo o versículo 158, não guardam a tua palavra. Lá no versículo 155, né? Versículo 155, eles não procuram os teus decretos. Então, por um lado, há muitos inimigos, mas também, por outro lado, segundo o versículo 156, há no Senhor muitas misericórdias do Senhor, cujas palavras são verdadeiras e permanentes, conforme o versículo 160. Então, olha o que nós temos aqui, não é? Versículo 157, são muitos os inimigos. Versículo 156, são muitas as misericórdias do Senhor. E como é que está a situação do servo de Deus nesse momento? Quanto ao servo de Deus, ele diz que conserva a sua integridade. Ele disse isso no versículo 153, não me esqueço da tua lei. Ele disse também no versículo 157, não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Ele disse ainda no versículo 159, não é? Eu amo os teus preceitos. Então ele conserva a sua integridade, mas somente se Deus alimentar a chama da vida espiritual na alma, é que ele tem chances de permanecer assim. Essa é a sua visão da vida. Eu estou andando com Deus, mas vivifica-me. Eu estou guardando a tua palavra, mas vivifica-me. Eu amo a tua palavra, mas vivifica-me. Se Deus não alimentar a chama, o que seria de mim? E por isso essa tríplice súplica por avivamento. Eu quero saber se os meus irmãos estão comigo ainda. Muito bem. Então, eu vou propor aqui uma divisão desta estrofe em 3 partes. Notem comigo, não é? Lá nos versículos 153 a 155, há uma súplica do salmista para que Deus considere a sua causa. Nós vamos nos debruçar sobre isso ainda. E é exatamente nessa porção, e eu estou com os versículos 153 a 155, que aparece pela primeira vez no versículo 154, a súplica vivifica-me. Na segunda porção, nós temos os versículos 156 a 158. E aqui nós temos declarações do salmista quanto às muitas misericórdias e aos muitos inimigos.
há no Senhor muitas misericórdias, mas o salmista tem muitos inimigos. E aqui nesta porção, e eu estou com os versículos 156 a 158, aparece a segunda súplica, vivifica-me. Lá no versículo 156 você pode verificar. Por fim, nós temos os versículos 159 e 160. Aqui há uma segunda súplica para que Deus o considere, mas desta vez que Deus considere a sua piedade. Que Deus veja quanto Ele ama a lei do Senhor. E é exatamente nesse contexto, no versículo 159, que ocorre a terceira súplica, vivifica-me. Entendemos? Então nós temos basicamente nos primeiros 3 versículos uma súplica para que Deus considere a aflição, a causa do salmista. Nós temos nos segundos 3 versículos uma série de declarações quanto às muitas misericórdias do Senhor e também quanto aos muitos inimigos e quem eles são e o que pretendem. E depois, nos 2 últimos versículos da estrofe, nós temos a súplica para que Deus considere a sua piedade, para que Deus veja o quanto Ele ama a sua palavra. Esse é o nosso texto e eu quero convidar os meus irmãos a nos debruçarmos sobre esta passagem importante da palavra de Deus, não é? Cheia de densidade, cheia de informação valiosa, que, se nas mãos do Espírito de Deus, ela poderá transformar a nossa vida e nos acrescentar a vida espiritual nesta manhã. Vamos lá. Versículos 153 a 155. Basicamente, nós temos aqui o seguinte: Senhor, considere a minha causa, porque é assim que o salmista dá início a esta oitava. Atenta para a minha aflição e livra-me. Atenta para a minha aflição e livra-me. É como se o salmista estivesse perante um tribunal. Perante este tribunal, pesa contra ele graves acusações. Muitos adversários lhe acusando perante o tribunal. E nesse momento, com esta súplica, atenta para a minha aflição e livra-me, o que o salmista quer é que o juiz se debruce sobre a sua causa. Ele quer que o juiz atente para a sua necessidade, para que o juiz considere a grande aflição. A sua causa precisa ser julgada. E claro, que alguém que acredita desta maneira, não é? Ou alguém que suplica pela urgência do juiz em julgar a sua causa, realmente acredita que seu pleito é justo. E então ele vai direto ao ponto. Livra-me. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas descobriu-se na semana passada de um rapaz que passou 15 anos na prisão injustamente. Ele passou, eu vou repetir, 15 anos da vida numa penitenciária. Ele foi acusado injustamente de tentativa de homicídio. Descobriu-se que não foi ele. Com isso eu estou querendo dizer que, perante certos acusadores, nós podemos ser inocentes. Perante certas acusações, nós podemos ser inocentes, embora não perante o grande juiz de toda a terra, não é? Não perante o juiz de toda a terra com base na sua lei, mas perante algumas acusações e alguns acusadores brasileiros há todos os dias que sofrem esse tipo de coisa. Não têm acesso à justiça, não têm dinheiro para pagar um advogado e precisam, às vezes, lançar mão de um serviço público
na maioria dos casos, nem tão equipado assim. Mas aqui no caso parece que a coisa tem, é claro, né? Um tom moral, um tom espiritual. O salmista está sendo acusado de ter violado a lei de Deus. E quanto a estas acusações, ele se sente injustamente acusado e suplica que o juiz se debruce sobre a sua causa, porque se o juiz fizer, ele o livrará. Por isso, a cláusula diz: atenta para a minha aflição e livra-me. Quero ainda lembrar para os meus irmãos que a palavra livra, assim como a palavra perto, lá no versículo 151, tem uma relação com o vocabulário do parente remidor. O salmista está dizendo: Senhor, me resgate. Seja o meu resgatador, seja o meu parente próximo. E o resgatador, vocês sabem, era o parente próximo que assumia as dívidas do parente endividado, do parente atribulado. No versículo 154, me acompanhe, o salmista é mais claro, porque aqui ele diz como é que ele poderia ser livrado, né? Ele diz: defende a minha causa e liberta-me. Em outras palavras, ele pede ao juiz que seja seu advogado. Veja que situação confortável, aquela desejada pelo salmista: ó justo juiz, seja meu advogado. Assuma o meu lugar, sustente o meu direito e me conduza à liberdade. Eu não sei se os meus irmãos têm estômago para ouvir uma ilustração retirada assim do mundo profano. Mas foi assim que o ex-presidente Lula lidou com o seu processo. Aqueles que deveriam julgá-lo e o julgaram, fizeram às vezes do seu advogado. É a posição mais confortável possível. Quando aqueles que são os nossos juízes assumem a nossa causa, defendem o nosso direito e fazem às vezes do nosso advogado. Eu tenho dúvida, eu acho que eu nem sei se eu deveria ter usado essa ilustração, porque o que eu estou querendo é afirmar a beleza que é o próprio centro do Evangelho. Porque o Evangelho é exatamente isso. O Evangelho é o Deus justo, o justo juiz de toda a terra, assumindo a causa do pecador. Mas não para o fim de inocentá-lo, mas para o fim de atribuir-lhe justiça e somente então considerá-lo justo. Nós estamos no coração mesmo do Evangelho e talvez eu nem devesse ter ilustrado isto que é tão puro, tão límpido, tão lindo, tão belo. A mensagem eterna, a mensagem mais importante do mundo, com coisa tão abjeta, tão vil e desprezível, como tem acontecido na história recente do nosso país. Como isso será contado às próximas gerações, eu gostaria de viver para ler. Mas vocês entenderam o que o salmista pediu nesse momento. Senhor, se debruce sobre a minha causa e livra-me. Eu sei como, só tem um jeito. Se tu a assumires, ó justo juiz, se tu mesmo defenderes perante o teu próprio tribunal o meu direito. Agora, em seu favor, o salmista tem que, mesmo em meio à aflição, ele não esqueceu a lei do Senhor.
Está no versículo 153, segunda parte. Não me esqueço da tua lei. Ele pode até ter esquecido de um tempo em que já andou sossegado na vida. Se era o salmista Davi, talvez ele nesse momento, como homem já maduro, tivesse até se recordado de um tempo em que cuidava das ovelhas do seu pai Jessé. Talvez até tivesse assim se recordado daquele tempo em que só tinha que lidar com ursos e com leões, porque pior do que lidar com ursos e com leões é lidar com os homens. E se nesse momento, depois de tanto sofrimento, ele já tinha esquecido desse momento feliz da vida, de uma coisa é certa, ele não esqueceu da lei de Deus. Por um lado, eu penso que o salmista encontra conforto na constatação do versículo 155. Vejam, a salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Será que há uma fonte de conforto? Porque se o salmista podia dizer que a salvação está longe daqueles que não buscam os decretos de Deus, então, por outro lado, ele, a contrário senso, não está longe dessa salvação. A salvação não está longe dele, porque ele já tinha dito no versículo 153 que não esqueceu da lei de Deus. Então, me parece que o que nós temos no versículo 155 é uma declaração que é fonte de conforto para o coração do salmista. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Agora, a minha situação, Senhor, não é esta. Versículo 153, eu não me esqueço da tua lei. Se a salvação está longe daqueles que não procuram os teus decretos, ela está perto daqueles que não esquecem da tua lei. Então, o que nós temos nesses 3 primeiros versículos, na primeira parte da nossa estrofe? Nós temos uma súplica cheia de argumentos para que o juiz se debruce sobre a sua causa, a causa do salmista. Os meus irmãos estão me entendendo? Agora, a segunda parte está nos versículos 156 a 158. Estes versículos contêm algumas declarações importantes. A primeira delas é esta, versículo 156, primeira parte. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Ah, se eu pudesse dividir a misericórdia de Deus no singular em muitos atos de misericórdia, eu não poderia contá-los. Por isso nós temos aqui esse plural. Muitas, Senhor, são as tuas muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Como a dizer, se quisesse eu contar cada um dos atos de misericórdia de Deus para comigo, para com o seu povo, para com o seu mundo, para com a sua criação, eu não conseguiria. É como se o salmista dissesse nesse momento que há uma porção de misericórdia que é toda suficiente para quantas sejam as expressões das suas misérias, das suas incontáveis misérias. É como se ele dissesse que fossem limitadas as misericórdias de Deus, ele se veria em total, irremediável desespero. Mas esse não é o caso. As misericórdias de Deus são muitas e são incontáveis. Se nós as dividirmos em unidades, elas não podem ser contadas. Elas alcançam o infinito. Até porque o salmista sabe disso, porque segundo o versículo 157, a primeira parte, me acompanhe, são muitos os meus perseguidores e os meus adversários.
e não são perseguidores e adversários quaisquer. Segundo o versículo 155, eles são os ímpios que não procuram os teus decretos. Segundo o versículo 158, eles são os infiéis. E o salmista diz que quando os viu, sentiu desgosto, porque não guardavam a tua palavra, Senhor, disse o salmista no versículo 158. Atente para o que está aqui, exatamente no versículo 158. O salmista diz: vi os infiéis. Senhor, fui obrigado a vê-los. Eles se interpuseram no meu caminho. Então eu os vi, mas com isso o salmista não está dizendo apenas que os enxergou, o salmista está dizendo que os compreendeu. É como se o salmista estivesse dizendo: eu sei quem são, eu entendi sobre o que eles pretendem, eu descobri seus métodos, eu sondei suas motivações, eu sei exatamente o que eles escondem, eu vi os infiéis. E então ele continua dizendo: eu senti desgosto. Foi a triste contemplação, a triste visão dos infiéis que encheu o coração do salmista de tristeza, de indignação, de pesar. É como se ele estivesse dizendo aqui nesse momento: eu não fui atraído por sua elegância, eu não fui atraído por sua polidez, pela polidez de suas palavras. Eu não fui atraído pela opulência do seu estilo, as suas falácias, não é? Os seus arroubos de inteligência nunca me convenceram. Porque eu sei que tudo é vazio, que tudo é vão. Pelo contrário, quando os vi, eu senti desgosto, eu senti aversão por seus argumentos. Agora, olha o que ele continuou dizendo, e eu estou ainda no versículo 158. Vi os infiéis, senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Senhor, para mim, o mais difícil foi vê-los debochando da tua palavra. Enquanto eles debocham de mim, eu suporto. Enquanto eles me perseguem, eu resisto. Enquanto eles tentam me vencer, eu sobrevivo. Eles querem me destruir e eu permaneço de pé. Mas quer saber? Vê-los debochando da tua palavra foi pior do que todas as acusações. Que me acusassem 1000 vezes e ainda multiplicassem esse tanto por mais 1000 vezes. Mas o pior é que eles desprezam a tua palavra. Meu Deus, se me odeiam, Senhor, eu sofro. Mas se odeiam a ti, eu sofro muito mais. Então, você pode perceber, não é? Versículos 153 a 155, um pedido assim: considere a minha causa. Versículos 156 a 158, estas declarações. De um lado, muitos inimigos, mas há também muitas misericórdias. E por fim nós temos os versículos 159 e 60, que dizem basicamente: Senhor, considere a minha piedade. Olha o que o salmista diz no versículo 159. Considera em como amo os teus preceitos. A palavra considere é a mesma da palavra atente. Considera ou atenta em como amo os teus preceitos. Ele já tinha dito: considera a minha aflição, atenta para a minha aflição, lá no versículo 153. Agora ele está dizendo assim: Senhor, considera a minha afeição. Considera a minha afeição, lá no versículo 159. E é exatamente esse tipo de amor pela palavra de Deus que explica o desgosto.
sentido no versículo 158 por aqueles que a desprezam, por aqueles que desprezam a palavra de Deus. E aqui no versículo 159, nós temos a terceira súplica: vivifica-me. E a respeito desta súplica tripla, vivifica-me, eu quero agora fazer algumas considerações com os meus irmãos, prestem atenção nisso. A primeira súplica está no versículo 154, segunda parte. Aqui nós temos o primeiro pedido: vivifica-me. Qual é o fundamento desse pedido? Me parece que o fundamento deste pedido está no versículo 154, a primeira parte. É como se o salmista estivesse dizendo: Senhor, é grande a minha necessidade, vivifica-me. Olha o que está no versículo 154. De novo: defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me. Senhor, é grande a minha necessidade. Eu preciso que tu me vivifiques. Esta vivificação, segundo o versículo ainda 54, eu estou na primeira súplica, não é? Vivifica-me. Esta vivificação deveria ocorrer de acordo com tua promessa. É como se o salmista dizendo: Senhor, há em tua palavra, há textos em tua palavra, ou decorre da tua palavra a promessa de que tu haverias de vivificar os teus servos. Então, vivifica-me, porque é grande a minha necessidade, segundo a tua promessa. Vocês estão me entendendo? Olha, a segunda súplica, vivifica-me, está no versículo 156, segunda parte. Qual é o fundamento? O fundamento é que há no Senhor muitas misericórdias. Versículo 156, primeira parte, diz isso, ó. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me, vivifica-me. Em outras palavras, Senhor, tu és um Deus bondoso. Vivifica-me. E esta vivificação realize de acordo com os teus juízos. Às vezes, meus irmãos, o avivamento vem de juízos divinos alarmantes. Às vezes, juízos divinos alarmantes são instrumentos divinos para o despertar do seu povo. Então, se na primeira súplica o salmista disse: Senhor, a minha necessidade é muito grande, vivifica-me, eu preciso, faz de acordo com a promessa. Há na tua palavra uma promessa de que tu vivificarias o teu povo. Na segunda súplica, o salmista diz assim: Senhor, as tuas misericórdias são muitas. Tu és bondoso, vivifica-me e fazes inclusive de acordo com os teus juízos. E aí nós chegamos na terceira súplica, versículo 159. Me parece que a base desta petição, o argumento, eu digo, não a base, mas o argumento desta petição é a afeição santa do salmista, que está no versículo 159, primeira parte. Versículo 159, considera em como amo os teus preceitos. Vivifica-me. É como se o salmista estivesse dizendo assim: Senhor, só amam os teus preceitos aqueles que te pertencem. Eu amo os teus preceitos, logo, eu te pertenço. Por que tu não vivificarias aqueles que são teus? Por que tu não vivificarias aqueles que são teus filhos? Note, é como se o salmista estivesse dizendo: eu sou teu, Senhor. Vivifica-me e o faz de acordo com a tua bondade.
O faz de acordo com a tua bondade. Versículo 159, eu vou lê-lo inteiramente. Considera-em como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. Esse é o argumento final do salmista. É aqui que o seu coração finalmente descansa. Sim, ele lembra da promessa. E a promessa de Deus é bondosa, sim. Ele lembra dos juízos alarmantes de Deus. E mesmo esses juízos alarmantes de Deus ocorrem em meio à bondade. Mas é exatamente nesta bondade que ele finalmente descansa e o seu coração sossega. Então nós temos três vezes o pedido: vivifica-me. E por fim o salmista conclui esta oitava, reafirmando a veracidade e a firmeza da palavra de Deus. Lá no versículo 160, as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Eu acho que convém lembrar que foi exatamente assim que o salmista concluiu as 2 oitavas anteriores. Porque ele disse nos versículos 151 e 152, tu estás perto, todos os teus mandamentos são verdade, quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Vocês estão lembrados? Vejam também o versículo 144, eterna é a justiça dos teus testemunhos. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Então, o salmista conclui sempre lançando âncora no lugar mais seguro. E o lugar mais seguro para lançarmos a âncora da nossa alma é a palavra de Deus. Eu quero saber se vocês estão comigo nesta visão geral do nosso texto. Estão? A conclusão a que podemos chegar é que nós estamos lendo as palavras de um santo que não confiava em si. Um santo que não confiava em si. Eu quero que vocês percebam que este santo reafirma a sua santidade em 3 ocasiões. Lá no versículo 153 ele diz: não me esqueço da tua lei. Lá no versículo 157 ele diz: não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Lá no versículo 159 ele diz: considerem como amo a tua lei. Estão me acompanhando? Há 3 afirmações de piedade. Certo? Ao lado de 3 súplicas por avivamento. Há uma súplica por avivamento no contexto de cada afirmação de piedade. Se ele afirmou a sua piedade no versículo 153, no versículo 154 ele disse: vivifica-me. Ele afirma a sua piedade no versículo 157, no versículo 156 ele diz: vivifica-me. No versículo 159 ele afirma a sua piedade e diz: vivifica-me. Ao lado de cada afirmação de piedade está um clamor por avivamento. Perceberam? E daqui nós podemos extrair uma regra sem exceção. Você conhece uma regra sem exceção? Vou lhe dar uma. Em regra, não há regras sem exceção. Então eu vou dizer uma regra que confirma a regra. Qual é a regra sem exceção? É que não existe um único santo aperfeiçoado, orgulhoso. Nenhum. Quanto maior a envergadura espiritual de uma pessoa, de um crente, tanto mais profunda, mais sincera, mais intensa será a sua humildade. Aqui está uma regra que não comporta exceção. Somente para confirmar a regra de que toda regra tem exceção. Não existem
santos, aperfeiçoados, orgulhosos. A coroa da santidade dos homens e das mulheres mais santos e santas é a humildade. Não pode ser diferente. Porque quanto mais nos aproximamos de Deus, mais somos capazes de ver o quanto tudo que temos vem do sumo bem, da fonte do sumo bem. Quero saber se está claro isso. Então eu quero que os meus irmãos sigam 3 orientações necessárias que surgem do nosso texto. 3 orientações. E são orientações tão práticas, que vocês vão poder fazer isso a partir de agora. Primeiro, se você pensa que anda bem com Deus, teste a sua piedade. Se você pensa que anda bem com Deus, teste a sua piedade. A Bíblia, ela está cheia de exortações, cheia de provocações. Aqui, mais uma vez, entremos na presença de Deus perguntando quem nós somos perante Ele. Talvez a carta, de tão pequena e tão densa quanto ao tema, digna de relevo nesse momento, seja a 1 de João. Se você quiser ir ver comigo 1 de João, 1 de João, capítulo 1, versículo 6, diz assim, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porque João havia dito que Deus é luz, no versículo anterior. Olha que provocação. Capítulo 2, versículo 4, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso. Versículo 9, diz, aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora, está como? Nas trevas. Capítulo 2, versículo 15, segunda parte diz, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Lá no capítulo 3, versículo 3, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. A esperança de ver o Salvador como ele é. Quem a tem, se purifica, como ele é puro. Lá no capítulo 3, versículo 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu. E por aí vai. Veja a densidade desta carta. Ela é cheia de provocações. João está todo o tempo querendo que seus filhinhos provem a sua fé. Provem os testes da regeneração, do novo nascimento. Segunda aos Coríntios. Em 2 aos Coríntios, capítulo 13, em 2 aos Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo disse assim no versículo 5, ele estava escrevendo para uma igreja, não é? Dizendo, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estás na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Ele está dizendo
Verifique se você é crente. Será que você está na fé? Então veja como a Bíblia contém um sem número de exortações a que verifiquemos se somos crentes mesmo. Em outras palavras, a Bíblia diz assim: teste a sua piedade. E o salmista diz: eu sou crente, vivifica-me. Ó Senhor, eu sou crente, vivifica-me. Senhor, eu sou crente, vivifica-me. Eu quero expressar humildemente uma preocupação. A quarentena do combate à Covid-19 trouxe o distanciamento de muitos irmãos. Alguns irmãos já não sabem o que é prestar culto a Deus na comunhão da igreja há mais de um ano. E a minha questão é a seguinte: será que já não é tempo desses irmãos verificarem se há justas razões para não terem retomado a comunhão da igreja? Eu estou pensando em mais de um ano de quarentena e eu nem estou querendo colocar aqueles dentre estes que fazem tudo, que vão, que vêm, que sobem, que descem. Menos prestar culto a Deus com a igreja. Será que não já é hora desses irmãos se perguntarem e verificarem, e pesquisarem, inquirirem a si mesmos? Não eu que o farei, nem vocês. Eles fazem a si mesmos. Será que já não é tempo deles se perguntarem se já não chegou a hora de retomar e se não fazem, talvez seja porque já não sentem que devem a Deus o serviço do culto? A questão não é mandar o dízimo. A questão não é mandar o dízimo. Em mais de um ano de quarentena, nós nunca ficamos aqui fazendo nenhum tipo desses apelos. Mesmo quando retomamos, a maior parte do tempo nós ficamos até sem depositar nossos dízimos aqui pessoalmente. Dízimos e ofertas foram entregues livremente a Leandro ou depositados na conta da igreja. E nada mudou nesse sentido. Então a questão não é receber dízimo, a questão, e aqui está uma preocupação legítima, já que aqueles que decidiram ser parte da igreja decidiram ser supervisionados por mim e pelos oficiais desta igreja. Não há nenhum tipo de acusação, mas há um registro de preocupação. Teste a sua piedade. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Em segundo lugar, se você pensa que anda bem com Deus, não confie em sua piedade. Aquele, pois, que pensa estar em pé, o quê? Veja que não caia. Você cuida e está em pé. Cuide para que não caia. 1 Coríntios 10, versículo 12. Quem está em pé pode cair a
qualquer momento. E querem saber de uma coisa? Paulo diz no contexto de 1 Coríntios 10 que nem há necessidade de uma tentação que faria até Miguel desistir de Deus e seguir a Satanás. Basta uma tentaçãozinha. Uma tentação que é meramente humana. Sabem de uma coisa? Até aquela tentação clichê. Aquela tentação previsível. Pode fazer abalar o mais firme dos santos. Foi por isso que o salmista disse: Senhor, eu sou crente, vivifica-me. Eu sou crente, Senhor, vivifica-me. Senhor, eu sou crente, vivifica-me. Em terceiro lugar, e para terminar, em todo tempo, clame por sua piedade. Teste a sua piedade, não confie nela. E clame por ela. Diga ao Senhor: vivifica-me, Senhor. E depois diga de novo. E quando você disser que você é crente, que você tem andado com Deus, você diga: vivifica-me, Senhor. E quando você disser que não tem esquecido da lei de Deus, então você diga de novo: vivifica-me, Senhor. E quando você disser que ama a palavra de Deus, que é o mais amante da palavra de Deus, aí é que você precisa dizer, por favor: vivifica-me, Senhor. Eu já tenho quase 30 anos de vida igrejeira. E destes, estou próximo de fazer 27 de liderança. Eu sei disso porque eu tenho de liderança de igreja quase a idade da Mila. A Mila fez 27 anos, dia 16 deste mês. E eu iniciei uma congregação em novembro do mesmo ano. São quase 27 anos. E eu já vi pessoas assim dizendo: que doutrina maravilhosa é esta? Eu quero exatamente isso, eu quero aprender a palavra de Deus. Pastor, ainda que todos eles desapareçam, sumam daqui, eu estarei aqui. Que coisa maravilhosa! E o sujeito sumir na semana seguinte. Da gente não ter notícia. Só tem um jeito: clame por sua piedade, peça a Deus mais vida, mais ânimo, mais graça, mais virtude, mais paciência, mais perseverança, mais fé, mais vigor, mais força, meus irmãos, mais coragem. Peçam a Deus mais amor, peçam a Deus mais firmeza, peçam a Deus mais fervor, peçam a Deus por mais ardor nas orações, peçam a Deus por mais prazer na leitura da Bíblia, peçam a Deus por mais alegria nos momentos com Deus, peçam a Deus para amar cada vez mais os momentos do culto, peçam a Deus e digam assim: vivifica-me, Senhor. E sabe o que acontece quando a gente pede? O Senhor nos dá o avivamento que nós precisamos. E eu sei disso porque Jesus Cristo nos ensinou a orar dessa maneira. Eu quero que você leia comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 11.
Lucas capítulo 11. Aqui nós temos a oração dominical segundo o registro de Lucas, Lucas 11. A partir do versículo 5 nós temos a parábola do amigo importuno. Jesus está fomentando a vida de oração. E a partir do versículo 9, por isso vos digo, pedi e o quê? Buscai e o quê? Batei, pois todo que pede o quê? E o que busca? E a quem bate? Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? Ou quem? Dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Mas, pastor, eu já tenho o Espírito Santo. Mas você precisa de mais do Espírito Santo. Eu já tenho o Espírito Santo, pastor, eu já sou um crente regenerado, mas você não tem o Espírito Santo como pode ter. Você não tem ainda o Espírito Santo, e eu sei que o meu irmão que nasceu de novo, que é crente em Jesus Cristo, tem o Espírito Santo, mas ainda não tem no tanto que é desejável ter, ou no tanto que é possível ter um pecador arrependido nesta terra. Então, diga, vivifica-me, Senhor. E depois diga de novo. E depois diga de novo. E o Senhor te responderá. Ele te mandará mais do Espírito Santo. Uma obra mais profunda do Espírito Santo. Uma obra mais permanente. Uma obra mais intensa. Peça. Porque o Espírito Santo é a síntese de todas as conquistas da cruz. Jesus conquistou para você a comunhão com Deus, a fé salvadora, o chamado, a regeneração. Jesus conquistou para você, em união com Ele, a filiação, a justificação, a santificação. Mas quem realiza estas coisas é o outro Consolador. E por isso que quando você pede mais vida, o Senhor te responde com uma obra mais profunda do seu espírito. Entendemos, meus irmãos? Então, nós temos 3 orientações a partir do nosso texto. Testemos a nossa piedade. Não confiemos nela. E supliquemos por ela. Curve a sua fronte e vamos falar com Deus. Pai Santo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai eterno e exclusivo de nosso Senhor Jesus Cristo, seu unigênito. Pai nosso, nele, em Cristo, Pai dos filhos que foram adotados em Jesus Cristo, Pai daqueles que foram predestinados para serem filhos de Deus. Ó Pai nosso, a Ti somente o louvor, a nós a humildade
A Ti a grandeza, a nós a dependência. Ajuda-nos em nossa piedade. Vivifica-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.